Boa tarde a todo mundo. Eu sou o Fernando Greco, o Diogo, a gente vai falar um pouco sobre GraphQL. Eu sou líder de consultoria na Sensidia, já estou lá há 2 anos. E o Diogo? Eu sou um dos arquitetos de solução da Sensidia, faço parte do time de consultoria, eu estou lá há alguns meses, então está sendo uma experiência bem legal e acho que vai ser interessante passar esse tema com vocês. Bom, antes de tudo, a gente queria dar um spoiler alert aqui. Quem veio aqui achando que a gente vai fazer comparativo entre GraphQL e REST, cara, hoje não é o dia da gente falar sobre isso. Já tem muita literatura, já tem muita discussão, o pessoal falando que GraphQL é o novo REST, o pessoal do REST falando que GraphQL não presta. Isso tem muita bibliografia na internet. Se quiserem procurar alguma coisa, tá aí. A gente aqui hoje vai falar sobre GraphQL e como que ele pode ser usado no contexto empresarial e na transformação digital dessas empresas. Tá, então, nós vamos explicar um pouco do que é o GraphQL, alguns cases que a gente tem dentro do Brasil e internacionais utilizando o GraphQL. Nós vamos falar um pouquinho mais tecnicamente sobre o GraphQL, o que compõe ele, como que ele se baseia para poder fazer todas as ações dele. E a gente vai colocar isso tudo dentro do contexto corporativo e vai falar um pouquinho sobre as evoluções e o roadmap que tem. E depois a gente abre um pouquinho de espaço aí para as perguntas e respostas. Beleza. Bom, o que é o GraphQL? É uma especificação de consulta, não é uma aplicação, não é uma linguagem, é uma especificação de consulta. Vocês vão ver que ela é muito intuitiva e ela é bem flexível para a parte das requisições e na forma de tratar e consumir os dados. Ela fornece uma sintaxe muito simples para o cliente. Então, para o cliente é uma experiência muito boa, nem sempre para o back-end, mas para o cliente é. Ele não tem uma dependência direta com banco de dados, e sim com origem de dados. Pode ser um banco, pode ser uma API REST, pode ser um serviço SOAP, pode ser o SAP. Então, da onde você conseguir tirar a informação, você consegue ligar isso no GraphQL e expor para os seus clientes. Ele utiliza o protocolo HTTP. Normalmente vocês conseguem identificar que é um GraphQL pelo recurso de /GraphQL e ele utiliza muitas vezes o POST, apenas POST, né? Existem algumas outras implementações que eu vou comentar mais para frente. A ideia do GraphQL era para resolver os problemas de REST. Ele acabou evoluindo por conta das comunidades, tanto a do Apollo quanto a do GraphQL. Eles se identificaram com essa especificação e decidiram evoluir, mas depois eu vou colocar mais algumas informações sobre isso. Ele evita a quebra de contrato, então, quando o seu cliente vai pedir alguma informação, ele já tem todas as possibilidades. O GraphQL ele permite que o cliente faça uma introspecção e ele entenda seu contrato, ele receba todas as informações que ele quer. Ele reduz o overfetching, então o cliente ele não precisa fazer, por exemplo, uma aplicação web para consumir uma API REST, ele precisa, para compor toda a página, fazer 4, 5 consultas. Pelo GraphQL, com uma requisição, você consegue executar essas 4 consultas contra o back-end. Então, você reduz as chamadas do front para o back. Na verdade, reduz do front para o motor do GraphQL. Para o back-end, aí a conversa é um pouco diferente. Bom, como ele é muito fácil de ser utilizado, então vocês podem ver que com a evolução, né, das aplicações de front-end, React principalmente, vocês conseguem ver que existe uma utilização maior para o GraphQL, porque você consegue reaproveitar muita coisa de que você já desenvolve. Não para cada requisição, para cada contrato, ter que desenhar um tipo do seu lado. Você consegue reutilizar e só pedir efetivamente o que você quer. Essas são as 2 comunidades mais fortes do GraphQL, a Apollo e a GraphQL. Eles têm suas engines, mas tanto um contribui com o outro, então você sempre vê, às vezes, no site da Apollo, fazendo alguma menção, algum artigo de alguém que trabalha na comunidade da GraphQL. Isso é bem legal, porque acaba fortalecendo, né? Você não tem só um player evoluindo a tecnologia. E agora,
Fique à vontade para falar dos cases. Só complementando, né? O GraphQL, ele hoje é um código aberto, ele foi criado no Facebook em 2012, eles começaram com isso. Em 2015 eles abriram o código para todo mundo e aí a partir de 2015 começaram a surgir alguns cases, né? E alguns cases bem legais, além do próprio Facebook, que nem vale a pena comentar agora porque ele foi quem surgiu isso, que fez algumas coisas. Tiveram cases, por exemplo, com o GitHub, com a Pinterest, com a Intuit, com a Coursera e com o Shopify. E aí, o GitHub foi um dos primeiros cases assim, de boom mundial. Eles lançaram a API GraphQL deles em 2016, e essa API GraphQL de 2016, ela utilizou as estruturas das APIs REST que elas já tinham na V3 e passaram para uma versão 4 para poder fazer exatamente uma diminuição do lado deles da quantidade de requisições que tinham no back-end. E aí melhorou um pouco a escalabilidade das APIs deles e melhoraram a experiência de usuários desses caras. E, além disso, como o GraphQL se tornou um código aberto, faz parte do programa do Facebook Open Platform, isso começou a ser difundido dentro do GitHub e ajudou também a melhorar a experiência desses caras e estar mais ligado com as comunidades. O Coursera foi um outro grande case de sucesso, que eles implementaram o GraphQL, porque eles chegaram a um ponto que eles tinham muito mais do que 1000 APIs REST para poder construir uma única página. Eles faziam mais ou menos entre 20 e 30 chamadas e demoravam muito para poder fazer um único simples login na página, poderia chegar a demorar 6 minutos. E aí eles colocaram o GraphQL para poder fazer uma única requisição, para poder fazer uma única chamada de login, e isso diminuiu para menos de 1 segundo de chamada de resposta. Então, o GraphQL, nesses casos, são 2 casos que são bem interessantes de serem citados. Mas e no Brasil? Como é que nós estamos com o GraphQL no Brasil atualmente? Bom, o GraphQL é uma linguagem nova, tem um pouco mais de 3 anos de existência, mas já tem alguns cases bem legais aqui no Brasil que a gente pode citar. A Elo, que para quem estava assistindo a palestra do Davi, é um dos cases, né? A Elo é a bandeira nacional, com a primeira bandeira nacional com APIs em GraphQL expostas para o mercado. A Natura já utiliza GraphQL há um bom tempo dentro das aplicações deles para poder serem construídas. E além deles tem também o Nubank e o GetNinjas, que utilizam o GraphQL para poder melhorar as suas consultas internas dos seus aplicativos e suas páginas web. A Natura, ela partiu para o GraphQL por causa da multicanalidade que ele permite. Tanto os apps mobiles quanto as páginas web acessam o mesmo endpoint GraphQL para poder resolver os seus problemas. Aí, a Natura é conhecida também por trazer inovação e isso trazer melhorias e uso dos produtos internos deles. Mais para frente, a gente vai falar sobre alguns cenários em quanto a gente deve usar e quando a gente não deve usar uma API GraphQL, mas o uso interno das APIs para produtos internos da própria Natura, que não são expostos a parceiros, que são de uso próprio deles, faz com que as APIs em GraphQL sejam muito bem utilizadas lá e fazem a melhoria da performance. A Elo, além de ter APIs para consumos internos e externos, ela fez isso como uma forma de diferencial de mercado e de inovação digital para dentro do contexto no qual ela atua. A documentação e a facilidade de onboard dos desenvolvedores através de APIs GraphQL também foi um outro fator determinante para que a Elo pudesse usar o GraphQL como um exemplo de linguagem de conexão. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho mais do que contém o GraphQL, o que tem por trás de tudo isso. Não é só um endpoint HTTP e uma operação POST. Para poder se ter o GraphQL, a gente tem alguns principais marcos dentro de uma API básica de GraphQL. Aí o Diogo vai falar um pouquinho sobre cada um desses temas que a gente tem. Tá, legal. O primeiro ponto é o esquema. O esquema, ele é a definição, ele é o contrato. Ele é o resultado da sua modelagem com base na sua unidade de negócio, né? Vocês podem ver que alguns ali estão como REST, alguns estão como GraphQL. A ideia é que você consiga fazer uma modelagem de um objeto que atenda às necessidades de negócio, das suas áreas de negócio, e que ele não esteja necessariamente preso a apenas uma origem de dados. Porque dentro do esquema, você pode definir os campos, e dentro de cada um dos campos você pode ter uma resolução diferente, que vai ser um dos itens dos resolvers que eu vou entrar daqui a pouco. O item introspection, quando um cliente vai se comunicar
pela primeira vez com a sua API GraphQL, ele executa uma query de introspection, porque ele pede para o seu GraphQL, me retorna toda a sua estrutura, deixa eu conhecer tudo que você tem, todas as suas queries, todas as suas mutations, todos os seus types, todos os seus enums. Então, é nesse momento da introspecção que um client consegue pegar todas as informações e utilizar features como autocomplete, uma validação que é muito forte em cima do GraphQL. Você não consegue fazer uma query de um campo que ele não está definido no seu esquema. Ele não permite que essa query seja enviada para o seu back-end. A engine trava isso. O client, ao verificar que aquele atributo que você quer enviar não existe, ele não permite que a requisição saia. As queries, que são as consultas, os resolvers que eu acabei de falar, que um campo pode ter um resolver, então chega no nível de granularidade de 1 para 1. Eu posso ter um campo dentro de um objeto que se resolve no SAP, e naquele mesmo objeto eu posso ter um campo que se resolve no banco Oracle, ou numa API REST, ou qualquer fonte de dados que vocês tiverem. As mutations são as atualizações de dados que elas são feitas. Então, eu posso fazer uma inserção de dado, uma atualização, uma remoção. E o fragmento é um dos itens que você utiliza para reutilizar tipos. Então, você faz uma definição e você pode reutilizar ele depois, para você não ter que ficar replicando entre o esquema. Bom, essa é a parte do esquema. Vocês podem ver que, eu não sei se estão bem, mas você tem as definições. Todos os comentários que você faz no esquema, eles geram a documentação, então não é perdido. A parte dos esquemas, que é bem legal, tem uma biblioteca que ela faz a introspecção, ela lê e ela cospe para vocês um HTML navegável, onde você consegue ir eu quero ver a definição desse type. Você só clica e ele te direciona para uma extensão aberta, né, do seu objeto, com todos os comentários que foram feitos. Então, você sabe uma query, o objeto que tem lá dentro de resposta, todos os objetos que estão lá dentro, e você começa a ir descendo, você consegue navegar. Essa documentação é bem legal, então ajuda no engajamento de quem vai utilizar a API. A introspecção, que é a query que traz para o cliente todas as informações, para que ele não possa cometer algum erro e também ajudar ele no consumo das informações. Esse é um exemplo de query, que ele está fazendo uma query pelo cartão da Elo. E você pode ver que ela é bem simples. Todos os itens, ele vai te avisando. Então, no cliente que você estiver utilizando e você começar a dar um Ctrl espaço, ele já vai te falar, você quer uma query, ou você quer uma mutation, ou você quer um subscription, ou você quer um introspection. E aí você vai selecionando e ele naturalmente vai te trazendo novos campos, que vai completando a sua consulta. Então, o legal é que, com isso, eu só vou ter as informações que eu quero. Eu não preciso me preocupar em ter mais campos no retorno. Eu não preciso me preocupar em ter que tratar todas as informações, porque no momento de fazer o parse de uma das respostas, eu posso quebrar minha aplicação. Isso é muito, muito interessante, porque eu só quero isso. Eu não quero mais nenhuma das outras informações do back-end. Esse é um exemplo dos resolvers, que eles, como está escrito ali, são o core da engine. Então, o fato de você ter a possibilidade de cada campus resolver em cada um dos sistemas que você tem, é uma flexibilidade muito grande. Porque eu posso compor um objeto que vai atender uma unidade de negócio, indiferente se aquele web service me dá um campo X, porque o campo X ele está em outro banco de dados, ou então ele está em outro lugar. Esse é um exemplo de mutation, que ele está inserindo dados no banco. Então, a ideia é que as queries elas sejam executadas em paralelo, por conta de performance, e as mutations elas são sequenciais para garantir a integridade dos dados. Então, ao final de qualquer mutation, por exemplo, você pode solicitar aquele objeto que foi criado. Isso é muito legal, porque eu já crio e já posso trazer uma informação, como eu vou fazer uma criação de usuário. Eu já posso pedir o ID dele no momento da criação. Eu não tenho que fazer uma nova consulta. Essa é uma utilização dos fragmentos, né? Eu posso reaproveitar eles, então eu consigo definir uma vez e sair reutilizando, que é muito bom. A ideia é de você utilizar sempre paginação, porque se você não controlar
a quantidade de requisições, ou então o nível de profundidade que uma query pode chegar, ela pode ser um ofensor para o seu back-end. Se você não estiver preparado ou conseguir travar isso, um cliente mal intencionado, ele consegue ser um ofensor, através de apenas um endereço, consegue ser um ofensor para um dos seus back-ends. E isso é uma prática importante que tem que ser levada em consideração. Você não pode simplesmente deixar livre, porque eles podem fazer requisições em cima de requisições, em cima de query, e isso pode causar um problema de latência, ou até mesmo um ofensor seríssimo para o seu back-end. Esses são uns tópicos mais avançados sobre GraphQL, que é o stitching. A ideia do stitching, quando você tem mais de um GraphQL, porque ele pode atender apenas uma unidade de negócio, você conseguir fazer um merge desses. Então, vocês podem ver no exemplo que eu tenho um event type e um location type. A ideia é que eu consiga continuar com apenas um endereço, onde o cliente vai fazer uma introspecção e eu consigo oferecer esses dois domínios para ele. E ele consegue fazer uma query que acesse os dois na mesma requisição. Eu ainda continuo com ganho, eu ainda continuo com uma requisição. Eu posso ter mais trabalho na hora de você controlar qual campo ele pode pegar, ou então onde eu vou resolver isso, mas para o cliente é uma experiência muito boa. A parte de subscription, ele é relativamente nova, ele trabalha com Event Driven, então é mais um pub-sub para você ficar escutando notificações, escutando atualizações. É legal da gente ver que, por exemplo, quando se lançou o GraphQL em 2015, não se tinha esse parte do subscription. O subscription é extremamente novo, foi lançado oficialmente em uma release oficial agora em junho desse ano. E já ainda está no formato de evolução, tem algumas melhorias que precisam ser feitas em cima disso, mas está sendo utilizado muito para poder substituir o callback que a gente tinha no REST, é utilizado o subscription. Na parte de cache, você tem, dentro da engine, quando você utiliza o ID, que seria uma palavra reservada, ele garante que, se você faz uma consulta daquele objeto, naquele contexto, naquela requisição, eu reaproveito essa informação. Então, eu não tenho que ir duas vezes no back-end. O GraphQL retorna isso para o cliente e ele limpa o cache. Existem outras abordagens de cache, que seria usando persistent queries, que você consegue, em vez do cliente construir a query, você trava ele um pouco, você fala, cara, a query que você vai executar, você vai chamar com esse ID. E aí você consegue fazer um trabalho um pouco maior dentro do motor e conseguir uma estratégia de cache melhor. Então, por exemplo, se você tem uma API de produto e você precisa ter um cache nela, porque ela não é atualizada toda hora, a cada 20 minutos, vocês conseguem utilizar tanto o verbo get e usar persistent queries para você ganhar vantagem nisso. A engine do Apollo ele já dá o suporte disso, então eu não sei se na GraphQL sim, mas a do Apollo já dá esse suporte. A parte também de persistent queries, você cria uma whitelist também, porque dependendo de como for a requisição que o usuário faz, ele pode ser um ofensor ou ele pode pegar alguma informação que ele não deve. E utilizando uma whitelist e com base em persistent queries, o cliente ele não vai conseguir pegar mais campos do que ele precisa. Você consegue proteger os seus dados. Você, em determinada coluna na tabela, você não pode expor isso. Mas você quer que, em algum momento, então, em uma consulta específica, isso traga para alguém com um perfil a mais, né? Bom, e aí, por que eu deveria ou poderia utilizar o GraphQL dentro do contexto da minha empresa ou dos meus projetos? O GraphQL ele é fortemente tipado, então ele é extremamente orientado a objetos. E essa orientação a objetos que ele tem e a estrutura de grafos por trás dele faz com que eu permita ter recursos que são palavras específicas próprias daquilo ali e que me permitam ter uma segurança maior no tráfego de dados e também uma proteção maior daquilo que eu tenho por trás do que eu estou fazendo. Ele entrega somente aquilo que você pediu.
Então, isso facilita para quando você está num contexto próprio, que você sabe qual que é a jornada do usuário, qual que é a navegabilidade que você vai ter naquele momento, de quais são as informações que você precisa de carregar naquele início de momento e qual informação que você precisa de chamar depois para poder adicionar alguma coisa. Elas são sempre verificadas. Todas as chamadas elas só acontecem a partir do momento que ela é verificada e validada dentro do esquema. Eu não consigo fazer uma chamada no GraphQL sem validar o que está no conteúdo do esquema. Então, se eu estiver fazendo uma query ou uma mutation, passando um campo que não existe, ou passando um campo que é do tipo diferente daquilo que foi documentado dentro do meu esquema, ela nem sai do client, ela não é aprovada. Eu tenho como fazer, através dessa questão dos esquemas, fazer os testes numa página web, simplesmente de pegar o GraphQL e subir uma HTML e verificar aquilo ali. E eu tenho a facilidade de utilizar a mesma documentação para uma página web ou para um aplicativo mobile numa única chamada. E eu posso ter diferentes pontos de recuperação de dados. Então, como está na imagem ali, eu posso pegar dados de diferentes lugares através de um único esquema GraphQL. Isso facilita bastante para trabalhar com objetos legados, migrações de dados e tudo mais. Bom, é muito legal o GraphQL, tal, mas tem algumas situações que eles não são recomendados e tem alguns outros cenários que eles são muito bem recomendados para serem utilizados. Se você tiver dentro do seu próprio negócio, ele é extremamente recomendado, porque você sabe o que você vai fazer com aquela aplicação, você sabe para que ela serve, você sabe como que vai ser a jornada de usuário, você sabe o que seu produto se propõe a fazer. Então, nesse cenário, é recomendado que você faça isso, porque você já sabe como vai ser a tipagem de dados, você já sabe como que vai estar seu back-end, você já sabe como está o seu microserviço, você já sabe como é que você tem suas APIs REST. Então, dentro do seu próprio contexto de negócio, é muito legal você usar isso. E se você tiver isso e for um único endpoint, um único API Gateway para poder fazer a tua validação, isso também facilita para vocês. E se o seu app é mobile e web e acessa as mesmas informações e você precisa de ter aquilo ali disponível para os mesmos lugares, você precisa de ter multicanalidade com menor tempo de esforço de implementação, o GraphQL também te ajuda nisso daí. Uma outra coisa que é bem legal e que a Elo tem feito bastante no projeto dela é o desacoplamento entre o front e o back-end. A Elo ela disponibiliza as APIs GraphQL e ela não tem nenhum front consumindo aquilo ali. Ela simplesmente permite aos usuários e aos portadores desenvolvedores que querem participar daquele projeto, utilizar o back-end dela com as informações dela do jeito que eles acharem que é melhor do lado deles. Então, você tem um desacoplamento muito interessante entre front e back-end. Mas, ao contrário disso, quando você tem muitos dados, que você precisa de passar muitos dados ou receber muitos dados, quando você tem uma carga de dados dentro da rede, da conexão de dados, o GraphQL já não é muito interessante para ser utilizado. Então, como tudo na vida, assim como o REST e como o GraphQL, nada é uma bala de prata para poder ser utilizado. A monetização das APIs, para quem trabalha com as estratégias de monetização de APIs, utilizando as APIs RESTful, para fazer isso usando o GraphQL, é um pouco mais complicado, porque dentro de uma chamada GraphQL, eu posso ter diversas chamadas ao back-end e ter muitas chamadas ali que não vão ser cobradas. Então, eu estaria cobrando por uma única chamada, uma única requisição, e eu teria um monte de chamadas por trás, então eu teria muito mais esforço dentro do meu back-end do que no meu front lá da API, e isso é uma estratégia que ainda não está muito legal para quem usa monetização. Se você tem um modelo de dados simples e você vai usar por um único local, talvez o GraphQL não seja a melhor solução. Talvez o melhor seja manter a API dentro do seu padrão REST. E aí, a gente vai dar alguns exemplos de como que uma arquitetura de GraphQL funciona na prática. A gente pode ter múltiplos back-ends, assim como o Diogo falou, o que importa é a origem dos dados. Eu posso conectar o motor do GraphQL a um banco de dados, eu posso conectar o motor do GraphQL a uma API REST que está exposta por um microserviço, ou eu posso fazer uma conexão ao SOAP. O GraphQL ele é agnóstico à tecnologia de back-end que ele tem, e é importante ressaltar que o GraphQL não é uma consulta de banco. Ele não faz nenhuma ação direta no banco de dados. Ele não vai fazer um SQL, ele não vai substituir os seus scripts SQL.
E a outra possibilidade, uma possibilidade que a Sensidia tem trabalhado com alguns dos seus clientes, com a Natura e com a Elo, é a utilização do GraphQL, e a gente brinca que é RESTful. Uma das coisas que a gente vê aqui do GraphQL é como que eu consigo deployar esse motor GraphQL nativo dentro do API Platform da Sensidia e fazer todo o controle de tráfego através dessas APIs. Então, eu consigo fazer rate limit, eu consigo fazer SQL injection, eu consigo fazer várias features do produto da API Platform da Sensidia utilizando um motor GraphQL. Então, eu consigo prever e prevenir o meu back-end antes mesmo da chamada chegar. E eu consigo integrá-lo a APIs REST que me trazem status codes, que me trazem mensagens mais amigáveis, que me trazem retornos mais bem definidos e que depois e posteriormente eu exponho dentro do motor GraphQL. E aí a gente tem algumas evoluções e algumas coisas para se trabalhar o GraphQL de uma forma um pouco mais abrangente dentro do mercado. Por se tratar de um código aberto, o GraphQL está em constante evolução. Uma das coisas que ele vai trazer nas próximas releases dele é a possibilidade de fazer real-time notification. É de você, como cliente, fazer uma requisição para o GraphQL, para o motor GraphQL, e falar com ele, quando tiver uma atualização em determinado tipo de dados, por favor, me responda. Eu quero ser notificado sobre isso. E isso vai utilizar aquilo que a gente falou um pouco mais para trás, a função de pub/sub do subscription. Além disso, eu posso fazer chamadas e solicitar respostas serializadas. Eu posso ter diferentes tipos de back-end dentro da minha estrutura e eu tenho latências diferentes desses back-ends. Então, eu quero, por exemplo, receber todos os dados do meu usuário de uma vez, mas os dados de endereço, cartão, contas de redes sociais, alguns dados do usuário, para mim, não são importantes de eu receber no primeiro momento. Então, eu tenho como fazer serialização das respostas. Isso é uma coisa que está no backlog de desenvolvimento do GraphQL. As operações em batch, porque toda chamada do GraphQL é um único recurso com uma única request e aquelas respostas vêm todas de uma vez. Então, está se trabalhando na feature de desenvolvimento de operações em batch e também sobre a melhoria das mensagens de retorno do GraphQL. Existe uma discussão muito forte em como aproveitar padrões RESTful dentro da arquitetura GraphQL. E uma das principais coisas que se quer trazer para o GraphQL é a melhoria na usabilidade quanto às respostas de erro das chamadas que são realizadas. O retorno do erro do GraphQL ainda é um retorno muito bruto. Para se implementar um retorno de erro no GraphQL, é necessário construir uma biblioteca à parte e colocar todas as suas respostas nessa biblioteca para quando o resolver fizer aquela chamada e tiver um determinado erro, ele buscar aquela referência e responder para o cliente daquilo ali. E as questões de autenticação e autorização. É que o item de autenticação e autorização é um item muito discutido entre as comunidades, porque quando você fala de autorização, hoje em dia você pensa em um fluxo OAuth e não necessariamente você consegue aplicar isso no GraphQL, né? De colocar um OAuth por trás de um cara que nem sempre você vai ter o controle de onde ele vai chegar, né? Porque hoje você consegue fazer um fluxo OAuth, você permite que um app consuma a API X, Y e Z. Com o GraphQL você não vai ter o controle do consumo, da onde ele está indo buscar informação. Por isso que é muito discutida essa parte de autenticação e autorização para saber se determinado usuário consegue chegar em determinada fonte de dados. Isso é um tópico que é muito discutido e até agora eu não consegui achar nenhum que fala, cara, esse aqui vai resolver os problemas. Bom, galera, era isso que a gente tinha para poder apresentar sobre o GraphQL e a gente tem um espaço aí rapidinho para perguntas. Por favor, não façam perguntas sobre o REST, perguntem sobre o GraphQL para a gente. Alguém? Perguntas? Aqui, Ju. Opa, boa tarde, obrigado pela apresentação, muito legal. Eu sou Nelson, sou da VR Benefícios. Uma dúvida que eu tenho é o quanto o GraphQL está maduro para o mercado no Brasil, né? Então a gente vê, o pessoal tem muita dúvida do que de fato é RESTful e do que é REST, né? E aí quando você fala de GraphQL parece que é uma coisa mais nova ainda. E a minha preocupação particular é, será que se eu colocar uma API em GraphQL,
eu não vou gerar dúvida nas pessoas que estão consumindo. Aí, quando você pensa numa estratégia mais massificada de APIs, né, com grandes consumidores e tal, não vou gerar muita overhead de pessoal postando dúvida na minha plataforma de APIs. Então, é mais para saber a experiência de vocês nesse sentido. Acho que melhor falar da Elo, né, da estratégia que eles No utilizaram. projeto da Elo, a gente tem, esse mês, a gente está completando um ano que as APIs da Elo estão expostas dentro do portal de desenvolvedores. O GraphQL, ele traz uma possibilidade de comunicação com o desenvolvedor bem facilitada e bem legal por causa da sua própria documentação do esquema tá dentro do Introspection. Então, você tem os comentários, tem as facilidades e tudo mais ali. O fato de não ter ser tão abrangente a discussão disso, principalmente aqui para a gente, no Braís, faz com que você possa ter esse tipo de cenário de dúvida. Mas eu acredito que é um caminho meio sem volta para algumas coisas em alguns contextos que a gente tem. É fácil de integrar, não é difícil. Às vezes é mais fácil no GraphQL do que no REST. Quando você tem uma aplicação que você precisa de consultar vários dados, fazer várias consultas, para poder montar uma única tela de apresentação, o GraphQL ele te resolve muito bem isso. E aí o que vai fazer a diferença entre ser fácil, ser difícil e melhorar ou não a experiência de integração é o que você vai fazer com sua documentação. Então, você tem como fazer uma documentação muito bem feita dentro do GraphQL em uma única lugar. Você não precisa de ter diferentes lugares de documentação. Então, quando a gente faz uma documentação REST, com uma API REST, a gente disponibiliza diversos swaggers, e swagger nem sempre é fácil de ser lido por todo mundo. Manutenção costuma falhar, às vezes a falta de inclusão de um campo pode causar problemas para quem vai consumir. No GraphQL, pelo menos posso falar pela ela, quando você atualiza o esquema, eles fazem um upload disso no portal de developer, então a documentação está baseada efetivamente no que está rodando. Não sofre uma interferência de, putz, o cara X esqueceu de colocar um campo e agora está quebrando a requisição, que era um campo obrigatório, coisa do gênero. Quando você muda de uma versão para outra, por exemplo, se o campo deixa de existir, ele não deixa de existir no esquema. Ele continua podendo ser verificado quando vem a consulta do esquema, mas ele é sinalizado como deprecated. Então, o seu cara que está fazendo na ponta uma integração, ele já sabe que aquele campo ele não precisa mais de mandar, ou ele já não vai mais ter aquilo ali. Então, a documentação fica mais interativa. Então, talvez seja fácil. O ciclo de vida, né, também fica mais fácil quando a gente vai por essa abordagem. A gente simplesmente não remove o campo, né? Você vai adicionando campos novos, vai sinalizando que aqueles campos, os outros, serão descontinuados e que para quem está consumindo ele é notificado e ele precisa fazer a alteração. Então, acho que também tem um trabalho de engajamento, né, de developers que o portal atende bastante. Mais alguma pergunta, galera? Pessoal, deu tempo aqui, só para a gente não atrasar muito, eu queria agradecer o Fernando e o Diogo pela apresentação. Uma salva de palmas, por favor.